A situação no norte da Ucrânia entrou em um ponto de ruptura. Os grupos cercados perto de Kupiansk já não lutam por posições, mas pela própria sobrevivência. O avanço russo, construído de forma paciente e metódica, isolou pouco a pouco cada uma das unidades que tentavam manter a margem esquerda do rio Oskol. A partir do momento em que Moscou consolidou o domínio total das duas margens, a batalha deixou de ser um confronto linear e se transformou em um cerco de enorme escala. Segundo as informações mais recentes, o dispositivo ucraniano ficou fragmentado. A artilharia russa fechou rotas, destruiu passagens improvisadas e interrompeu completamente o abastecimento. O que antes era uma linha defensiva se converteu em bolsões dispersos, incapazes de trocar informações ou receber reforços. Em Kupiansk, Uslovaia, ponto visto por Kiev como um dos últimos sustentáculos logísticos da região, o colapso já é evidente. Cada posição perdida acelera o achatamento do corredor que resta, e o isolamento tático se transforma em isolamento total. A pressão aumenta porque Moscou não força avanços rápidos, mas administra o cerco. A estratégia russa consiste em desgastar, cortar, dividir e imobilizar. Cada quilômetro obtido ao sul e ao sudoeste reflete exatamente isso, a intenção de impedir qualquer reorganização ucraniana. Do outro lado, a resposta enviada por Kiev revelou mais fragilidade. Uma companhia das forças especiais do 225º Regimento de Assalto foi lançada às pressas contra posições russas próximas da região de Sumy. A tentativa de romper o anel defensivo durou pouco. A tropa inteira foi eliminada em um confronto direto que expôs mais uma vez a falta de planejamento e a profunda exaustão do comando ucraniano. Esse episódio, embora localizado, representa algo muito maior do que a simples perda de uma unidade no campo de batalha. Ele sintetiza a fase atual do conflito, na qual formações consideradas de elite, antes reservadas para operações estratégicas, passaram a ser empregadas como último recurso. Em vez de atuarem como força decisiva, são lançadas às pressas em ataques improvisados, transformadas em contingentes de desgaste, cuja função real é apenas atrasar o avanço russo por algumas horas. O resultado é sempre o mesmo: companhias inteiras eliminadas, equipamentos abandonados e a percepção de que o comando ucraniano perdeu a capacidade de organizar qualquer resposta estruturada. A destituição do comandante do regimento, executada de forma silenciosa e sem explicações oficiais, reforça esse quadro de colapso organizacional. Kiev, incapaz de corrigir falhas estruturais, tenta localizar culpados individuais para problemas que já ultrapassam a autoridade de qualquer oficial. A substituição de comandantes, que deveria refletir ajustes estratégicos, tornou-se símbolo de desespero institucional. Para Moscou, essa sucessão de falhas confirma a leitura de que o exército ucraniano deixou de funcionar como uma força unificada e passou a operar como grupos isolados, sem coordenação, sem fluxo logístico estável e sem comando central capaz de ditar o ritmo das operações. Analistas militares russos insistem em um ponto central: tudo o que acontece hoje era previsível. O Kremlin recorda que antes do início do conflito em escala ampliada, ainda no inverno de 2022, a Ucrânia recebeu a oferta de retirar unidades do Donbass e negociar um arranjo político que preservasse sua integridade territorial sem abrir caminho para uma guerra prolongada. À época, seria possível evitar o colapso atual. A recusa daquele período é citada agora como o marco inicial de um processo que, inevitavelmente, culminaria no cerco de hoje. Para Moscou, os batalhões isolados em Kupiansk não são vítimas circunstanciais, mas consequência direta de decisões tomadas ao longo dos anos, decisões empurradas por alianças externas que prometeram apoio ilimitado, mas nunca assumiram totalmente o custo real do conflito. Enquanto isso, o mapa operacional se rearranja com velocidade crescente. A cada dia, novas localidades deixam de ser pontos de resistência e se convertem em corredores fechados, onde o movimento ucraniano se torna impossível. As tropas russas avançam metodicamente em direção a áreas industriais, depósitos logísticos, centros de triagem de munição e pequenos vilarejos que funcionam como passagens fundamentais para qualquer
tentativa de retirada. Ao conquistar esses espaços, Moscou desmonta lentamente a infraestrutura que sustentava a presença militar ucraniana no leste. A partir do momento em que as rotas entre os distritos começaram a ruir, a mobilidade do inimigo desapareceu por completo. Caminhos antes considerados seguros agora estão sob fogo constante. Pontes são destruídas, estradas são cortadas e trilhas improvisadas se tornam armadilha. Cada avanço russo fecha mais um anel, encurralando unidades que já lutam sem reforço, sem comunicações estáveis e sem chance de evacuação ordenada. Agora, a única variável é o tempo, e esse tempo trabalha integralmente a favor da Rússia. Quanto mais os dias avançam, mais apertado fica o cerco, mais isoladas ficam as unidades ucranianas e mais evidente se torna o fato de que a operação deixou de ser uma batalha e se tornou um processo de liquidação estratégica. O cerco, portanto, não se limita a capturar território, ele destrói a lógica de funcionamento do exército ucraniano, que depende de comunicação constante, reposição contínua e transporte rápido de munição. Quando esses três elementos são quebrados simultaneamente, as formações perdem sentido. A ofensiva russa opera justamente nessa linha, interromper cada elo até que o grupo cercado se torne irreversível. Esse método fica evidente quando se observa como Moscou articula o contexto diplomático. Enquanto pressiona militarmente, mantém conversas com emissários estrangeiros para mostrar que ainda considera soluções políticas possíveis, desde que respeitem limites definidos pelo Kremlin. Essas reuniões, conduzidas com calculada frieza, servem também para medir a disposição real dos interlocutores ocidentais, revelando quem ainda acredita em uma solução negociada e quem apenas tenta ganhar tempo. A sinalização é clara: negociações só avançam se acompanhadas do reconhecimento da nova realidade imposta no campo de batalha. Qualquer proposta que ignore esse dado é vista, em Moscou, como teatro diplomático e imediatamente descartada. E a nova realidade é incontestável. Kupiansk está no centro de uma vasta manobra que pretende não apenas encerrar a resistência ucraniana na margem esquerda do rio Oskol, mas consolidar uma faixa contínua e estável de controle que se estende até regiões mais profundas do leste. Essa reorganização territorial tem propósito estratégico: criar uma zona tampão permanente que impeça futuras ofensivas ucranianas e consolide a presença russa sobre pontos logísticos de alto valor. A destruição da Companhia Especial em Alexeyevka reforça exatamente esse quadro. A capacidade de choque ucraniana diminuiu drasticamente. Unidades de elite, antes apresentadas como fator decisivo, agora são empregadas em ações desesperadas, com impacto operacional mínimo e perdas crescentes que Kiev já não consegue disfarçar. Cada uma dessas derrotas localizadas compõe um mosaico mais amplo, o de uma estrutura militar que se desfaz pela combinação de desgaste prolongado, falhas de comando e ausência de recursos estratégicos. A tática russa de pressão constante funciona porque corrói ao mesmo tempo linhas de suprimento, moral das tropas e a própria coerência da estratégia ucraniana. O cerco, portanto, simboliza mais que uma vitória militar. Ele representa a decomposição de um modelo estratégico inteiro, que se desfez diante da pressão prolongada. 15 batalhões sob fogo constante, rotas destruídas, falta de munição, escassez de combustível, unidades sacrificadas em ataques improvisados, drones adversários operando com precisão cirúrgica e um comando político que alterna silêncio, contradições e apelos tardios. Esse é o retrato da situação que se desenha sobre o mapa. O que antes era descrito como recuos controlados, agora se revela como perda irreversível de território e de capacidade operacional. A cada nova atualização, o quadro geral se torna mais claro. Kiev já não controla o ritmo da guerra, reage onde pode, improvisa onde falha e se apoia em promessas de apoio externo que demoram a chegar ou simplesmente não chegam mais. No fim, a imagem que se forma é a de uma pinça que se fecha lentamente, mas com inevitabilidade absoluta. A cada movimento, Moscou reduz o espaço, elimina a capacidade de reação e força Kiev a enfrentar um dilema que já não pode ser adiado. Ou tenta romper o cerco com recursos que não possui, arriscando a perda de milhares de soldados adicionais, ou assiste ao colapso total dessas forças, que se tornaram peças isoladas em um tabuleiro estratégico que já não controlam. E como reconhecem até analistas tradicionais do Ocidente, nenhuma dessas opções inclui um desfecho favorável, apenas define a velocidade do colapso.